Meus queridos, antes da palavra, eu senti muito no meu coração o desejo de falar um pouco quem é o pastor Ribas. Eu vim de um catolicismo com espiritismo. A minha avó foi mãe de santo, o meu tio foi pai de santo, e eu odiava crentes. Aqui em Santo André, nas porteiras, quem tem 18 anos como eu, nas porteiras ali, as pessoas entregavam folhetos da palavra de Deus. Eu amassava assim, jogava assim, ó, cara, não gostei, tá? Metido a bravo. E aqui no Parque João Ramalho, eu reunia com os colegas, pegava um livro, falava assim: abra a tua Bíblia. Eu inventava um livro, abra a tua Bíblia. E eu dava uma de pastor, mas para debochar. Mas eu não sabia que eu estava treinando. Deus faz essas coisas. Vocês estão vendo aqui que minha perna tá reta assim, é que na quarta-feira nós estamos de campanha do impossível, e na alegria lá eu falei, vamos aplaudir o Senhor, e eu saio correndo, pulo para cá e pulo para lá, e quando eu virei, torci o joelho. A minha esposa falou, esqueceu a sua idade? Eu falei, é verdade, eu tinha esquecido. Então hoje eu estou assim, mas glórias a Deus. Meus queridos, e eu era metido a hippie, né? E em 1977 eu namorava a Lenice, que hoje é minha esposa. E em 1977, ouvindo o Evangelho, eu falei, alguma coisa está errada naquilo que eu aprendi. Ou esse povo está errado, ou nós estamos errados. E aí, eu morava aqui em Capoava, e minha noiva em Jaguaré. Eu tomava 3 ônibus. E quando o Evangelho entrou no meu coração, eu coloquei Jesus na balança, literalmente. Na década de 70, em cada casa tinha um baile no sábado. E eu gostava muito. Demis Russos, Bee Gees, gostava muito disso. Carnaval, eu amava carnaval. Festa junina do Nordeste, aí eu coloquei de um lado Jesus, aqui os bailes, festa no Nordeste. Eu gostava de tomar dré, fumar meu Samorritz de Morrier, era metido, exibido, sabe? Era cigarro importado, naquela época era difícil coisas importadas. E quando você tinha, era algo muito chique. Um Samorritz, um de Morrier. E aí Jesus entrou no meu coração. Com 23 anos, estava noivo. Faltava um mês para eu casar. A minha esposa nasceu no Evangelho Igreja Batista. Eu falei, não, eu prefiro Jesus e vou jogar tudo isso fora. Aí eu rendi aos pés do Senhor Jesus. Mas uma coisa falou muito ao meu coração para eu falar isto, justamente sobre o tema de hoje, que é paternidade. Eu aceitei Jesus ali na Igreja Batista do Louvor, em Jaguaré, mas eu não tive paternidade. Faltava alguns dias para eu casar. Eu senti um grande desejo de suicídio. E eu trabalhava numa empresa, numa multinacional, e aí eu tive que criar uma mentira para ir para a Bahia, na casa de uma mãe de santo, pedir socorro. Assim eu fiz. O casamento estava marcado, a casa estava alugada, uma casa nova aqui na rua Nepal. Os móveis já estavam tudo dentro da casa. Tinha comprado tudo. E há poucos dias eu queria me suicidar. Aí eu liguei para minha mãe e disse, estou indo para a Bahia. Quando eu cheguei, minha mãe falou assim, filho, eu já sabia. Minha mãe tinha muito envolvimento com os espíritos. E aí eu fui, ela me levou na casa de uma mãe de santo. E eu fiquei muito confuso, porque eu tinha aprendido em poucos dias para não adorar ídolos. E quando eu cheguei ali,
Era tanta imagens, tanta coisa, eu fiquei confuso. Falei, Deus, e agora? Está certo, está errado? E aí, aquela senhora buscou o Espírito nela, e ela se curvou. Era um bairro assim, novo, tinha poucas casas. Ela se curvou e saiu naquela escuridão, e eu fiquei sozinho com minha mãe, assim, em silêncio. Aí ela voltou, parece ser, mas não é. Jesus Cristo seja louvado. Aí ela começou a falar com voz de homem, muito forte, e disse assim, os fins dos tempos estão próximos. Você é quase crente. É até bom para evitar confusões. O problema é espiritual. Eu fiquei 1 mês ali na Mãe de Santo tomando banho na cabeça. 1 mês. No dia do casamento, o casamento seria na Igreja Batista do Louvor, foi adiado. E não deu para minha noiva avisar todo mundo. Apareceu muita gente lá na igreja. Mas tudo isso porque eu não tinha paternidade. Eu não tinha alguém para cuidar de mim. E aí eu volto depois de 1 mês. Com tantos banhos para tomar. Meu Deus, e como é que eu vou tomar esses banhos sem minha esposa saber? Minha esposa nasceu no Evangelho. E de vez em quando eu tomo os banhos meio escondido. Ela, que cheiro esquisito é esse? Mas graças a Deus, fui liberto. E é por isso que eu estou aqui. E Jesus Cristo me chamou em 1978, quando eu entrei na igreja do povo de Deus. Quando eu fui entrando com ela, com a minha esposa já, eu casei no dia 3 de setembro de 77, início de 78, o pastor Silas disse, esse moço que está entrando aí, Deus escolheu para o ministério, ele será um pastor. Desculpe, mas eu disse, esse cara está louco? O cara nunca me viu, vai lá que você é pastor. Fugi 12 anos do chamado do Senhor. Falei, Deus, eu não posso ser, eu me conheço, eu sei quem sou, e eu não quero envergonhar o teu evangelho. Eu não sou essa pessoa para ser um pastor. Foram 12 anos, até o último dia, que eu fui numa casa para orar para minha esposa. O pastor estava dentro do banheiro, não viu eu chegar com a minha esposa. Ele, do banheiro, disse, bem, diz para esse moço, que Deus manda dizer para ele que acabou o tempo de fugir. E outra coisa, diz para ele que eu tenho aceito os seus jejuns. Ajoelhe aí e a partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma. Falei, se for assim, dá. Mas do jeito que eu sou, não dá. Ajoelhei, ela orou por mim. E aí eu fui me preparar. Em 94, eu fui consagrado a pastor. Amém? Mas, glórias a Deus. Irmãos, eu estou sendo desafiado aqui em 2 coisas. Primeiro, o Batista usa um púlpito grandão. Primeiro desafio. Ele carrega papel. Eu ainda não estou tão moderno como o seu pastor, o Rairine, que usa um tablet aí. Eu confesso que eu estou aprendendo. Né? E hoje, para mim, é um desafio. Por que é um desafio? Porque o tema é paternidade. E na nossa igreja, nós não vivenciamos isto. E isso tem sido muito importante para mim, porque é um desafio para mim falar sobre paternidade. E eu coloquei como tema paternidade como forma de uma vida de excelência. Então esse é o tema, paternidade como forma de uma vida de excelência. Então eu peço agora que os amados fiquem em pé, por gentileza, e eu quero orar com vocês mais uma vez, pedindo a direção do Espírito Santo nesta palavra. Senhor Deus, eu quero me colocar diante do Senhor, pedir que o Espírito Santo completa aquilo que o Espírito Santo já começou a revelar ao meu coração, ao qual eu coloquei no papel, mas eu quero declarar 100% que o Senhor me dirija,
que eu não fale de mim mesmo, mas que tu usa-me como vaso, como instrumento para falar comigo e com o teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Meus queridos, eu vejo que o mundo vive em transformação. Em todos os aspectos eu posso perceber isto. E uma das transformações está na igreja, está no corpo de Cristo. E é por isso que muitas pessoas ainda não compreenderam. Porque Deus é um Deus atual. Deus não é um Deus do passado. Ele sim é do passado, do presente e do futuro. E hoje nós vivemos numa sociedade em que vive sem respeitar, vive sem reconhecer autoridades, vive sem nenhuma referência. E eu vejo que Deus começa agora a levantar um povo com uma nova linguagem, com um novo direcionamento. E uma delas é esta: paternidade espiritual. Esta palavra paternidade, pai, a sociedade perdeu o reconhecimento deste valor. Eu cresci ao lado do meu pai. Eu vi os passos do meu pai. Quando criança, o meu pai ia caminhando, eu pisava no rastro dele para ser parecido com o meu pai. Eu pensava assim: eu pisando no rastro do papai, eu vou crescer parecido com ele. Então, esta palavra paternidade é algo divino, é algo de Deus para a igreja atual. Muitos filhos hoje não têm o privilégio de ter o seu pai biológico ao seu lado, como referência, como modelo, como orientador. E Deus levanta a sua igreja com esta nova visão, a visão de paternidade espiritual. Hoje, nós temos o nosso líder, o pastor Edson Queiroz. Nós nos reunimos há 10 anos, 4 vezes por mês. E hoje ele está ali no hospital, ele está enfermo. Mas hoje ele tem uma paternidade. É Brenner, eu esqueci, Gilson Brenner. Então essa pessoa está preocupada, está cuidando dele. Eu falei: uau, como o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é tremendo. Sabe, esse sentido de paternidade, ter alguém que se preocupa comigo, ter alguém que eu possa olhar e ter ele como referência. Então eu quero ler com vocês aqui um texto que está no Evangelho de João. Porque quando fala em paternidade como forma de uma vida de excelência, não tem como eu não olhar para Jesus e o Pai. E no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 19 e 20, diz assim: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo que este fizer,
O Filho também semelhantemente o faz, porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e as maiores obras do que estas lhes fará, ou lhe mostrará, para que vos maravilheis. Então eu vejo aqui nesse texto o grande modelo, a grande referência de filho e pai. Eu vejo aqui o símbolo de uma paternidade. Eu vejo aqui o símbolo de um filho, que é Jesus e o nosso Pai. Meus queridos, e é interessante que o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro sobre esses últimos tempos. E nesses últimos tempos, como eu disse, ao qual as pessoas têm perdido esta referência, em Romanos 12, 1 e 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei-vos com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então eu vejo que Paulo está dizendo aqui para CQL, tá certo aí? CQL, vocês têm a responsabilidade de transformar esta sociedade. Com inteligência, com a sua capacidade e com o temor a Deus. E aí Deus traz esta visão que nós não tínhamos ainda, a visão da paternidade. E esses filhos, eu olho aqui o meu querido Rairines e começo a imaginar quantos filhos este homem está gerando, e olha para ele como modelo, como uma peça fundamental para a sua geração de filhos, e mais filhos, e mais filhos, e mais filhos, e mais filhos, e isso é para a glória de Deus. Aleluia! Eu fico assim, encantado com Deus, como Ele trabalha na minha vida, e diz: filho, olha o que eu estou fazendo. Vocês não têm ideia da alegria que está no meu coração de ver isto, numa manhã. Não pode ser outra coisa senão o poder de Deus. Não pode ser outra coisa. Então eu quero destacar algumas afirmações sobre essa paternidade que nos transforma uma vida de excelência. Primeiro, o pai é o modelo para o seu filho. Ninguém é gerado de si mesmo. Para sermos gerados, precisamos de um pai. E Jesus diz aqui, no verso 19, na parte A: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo. O filho só pode fazer olhando para o pai, tendo o pai como referência. O papai faz assim, o papai ajoelha assim, o papai levanta a mão assim, o papai fala com Deus assim. Lembra de Josué? Papai Moisés está lá, ele está falando com o outro papai, e eu estou lá. Olha como que Moisés faz.
Estou aprendendo. A nuvem desceu. Olha como Moisés faz. Então ninguém é gerado por si mesmo. Nós precisamos de alguém para nós olharmos e vermos e tomarmos como modelo. Aleluia. Aleluia. E outra coisa, não se gera de uma hora para outra. É demorado. Às vezes vai anos. Eu venho vindo orando com o meu intercessor, Ricardo. Foi gerado por mim. Mas nunca chamei ele de filho. Mas a partir de hoje tu és meu filho. É um homem de Deus. Aonde eu vou ele está comigo. Mas não tinha essa visão de filho. E eu sei, com essa visão de pai, e com ele com a visão de filho, será totalmente diferente a partir de hoje. Para a glória do Senhor. Não que esteja mal, mas que a partir daí nós podemos gerar mais filhos. Aleluias. Então, nós não podemos ter pressa. Às vezes possa ser que a geração deste filho possa demorar um pouco mais. Isso me faz lembrar de alguém que estava olhando uma borboleta sair do casulo. Muito lento. Não poderia ser mais apressado. E ele olha, e aquilo está lento demais para sair do casulo. Brincadeira. Pegou uma tesoura e a borboleta saiu rapidinho. Só que ela ficou lá. E nada mais do que isso. Antecipou. Aquela saída teria que ser lenta, porque aquele líquido que passa nas asas dela era um produto em que fortalecia as asas e ela possa voar. E aquela borboleta não teve a felicidade de voar. Porque foi apressado. E às vezes nós nos apressamos e não podemos nos apressar. Tem que ser no tempo determinado. Aleluias. E às vezes a gente olha assim, por que não eu? Por que a ele? Por que ela? Por que não eu? Por que não está no tempo? Aleluias. Tem o seu tempo determinado. E os filhos seguem os passos do pai. Então isso é muito forte. Porque como eu sei que sou pai espiritual e também pai biológico, eu tenho que ter muito cuidado. Porque eu tenho que ser referência para o meu filho. Você vê como, olha o que Deus trabalha. É coisa, eu fico assim, Deus, tu és misericordioso demais para comigo, que o Senhor começa a me mostrar. Porque já que eu sou pai, peraí, olha, meus filhos espirituais, então eu preciso me posicionar para que eu permaneça referências para eles. E assim, sucessivamente, cada filho se preocupando, se tornando pais espirituais de outros. Amém? E me trouxe aqui no coração a questão de Elias e Eliseu. Eu posso ver aí o pai espiritual. Elias como pai espiritual de Eliseu. E nós vemos em 2 Reis, no capítulo 2, e 1 e 2, diz assim o texto: quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu, para um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive
o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. O filho, o quê? O quê, Eliseu? O quê, Elias? Essa experiência que você vai ter com o Pai, você acha que eu vou te deixar? Eu vou estar te seguindo. Então, eu vejo aqui a importância do Pai, a importância do Filho espiritual. Ele caminhar junto, ele está junto com o seu Pai espiritual. Porque é nesses momentos, dessas experiências, que esse filho também irá crescer. É neste momento também que este filho irá ter novas experiências. E os irmãos sabem que nesse texto, que Elias diz, olha, fica aqui em Betel. Ele falou, não vou ficar não, eu vou com você. Não, fica aqui em Jericó. Não vou nada, eu vou junto. Eu vou junto. A tua bênção é minha, o teu Deus é meu, o teu poder é meu. Aleluias. E nós vemos o que aconteceu com Eliseu. E Eliseu fica até o fim, aonde o Senhor leva ele no redemoinho aos céus. Sempre vai sobrar algo para você. E ali ficou a capa de Elias. E foi ali que começou. Amém? Meu irmão, na hora que você vê pastor Rairinho daqui para lá, vai cair alguinho aí para você, hein? Caminha junto, deixa ele não. Vai junto, vai junto, vai junto. E ali, com aquela capa, começou o seu primeiro milagre. Joga essa capa nesse rio aí. Aleluia, o primeiro milagre. E se você perceber e observar que na vida de Eliseu foram mais milagres do que na vida de Elias. Amém? Então essa é a importância da paternidade. A persistência nos leva ao desejado. Então seja persistente. Não desista. Há obstáculos que surgem a todos os momentos. Mas obstáculos, eles servem de trampolim. Não é para você recuar. Cada obstáculo que vir na tua frente, suba cada um. Porque são trampolins que Deus colocou na tua vida. Amém? Então é isto. E segundo, que eu quero destacar. O pai tem propósitos definidos para o filho. Então, eu tenho a certeza, eu tenho a convicção, que o pai espiritual de vocês tem propósitos definidos sobre cada um de vocês. Eu tive o privilégio de vir aqui no dia 30, e eu vi o propósito definido na vida daquele casal, que Deus enviou ao Nordeste. Deus é um Deus de propósitos. O nosso Deus não é um Deus do acaso, é um Deus que tem propósitos em sua vida. O Pai eterno, o Pai todo-poderoso, te colocou neste lugar, não por colocar, mas te colocou nesta casa com propósitos. Andará xerebacatalaba, uiderás, teicamanás. Propósitos. Aleluias. E nós vemos no propósito de Deus para com o seu Filho Jesus, quando no jardim do Éden o primeiro casal pecou diante do Senhor. O Senhor diz: virá aquele que pisará a cabeça da serpente e ele ferirá o calcanhar. Os anos se passaram, mas o propósito de Deus ficou. E chega aquele grande dia. O dia em que Ele manda o seu Filho. Ele não mandou o seu Filho por acaso. Ele mandou o seu Filho com propósitos. Porque no Evangelho de João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o pai envia o seu filho e diz: filho, vai para a terra com o propósito de resgatar, de salvar todos aqueles que estão perdidos. Aleluia! Glória a Deus! Um Deus de propósito, que manda o seu filho com propósito nesta terra. Aleluias! Então, o próprio Jesus, ele mostra o amor de Deus, o amor do Pai para com os filhos, e o propósito do Pai para com os filhos. Ele conta a parábola do juiz, aliás, do filho pródigo. E ele conta esta parábola no livro de Lucas 15, do 11 até o 24, onde dois filhos viviam muito bem, viviam em toda a fartura, em toda a riqueza, com tudo que tinha do seu pai. E tudo isso tipifica o reino, tipifica o jardim do Éden. Aí aquele filho diz: pai, me dê parte da minha herança, me dê aquilo que cabe a mim, e eu vou andar por aí. E Jesus conta essa parábola, e esse moço, cheio de dinheiro, cheio de riquezas, porque quando você tem dinheiro, você tem o quê? Amigos. Tem dinheiro, tem amigos. Todo mundo, você é a pessoa mais linda, a pessoa mais maravilhosa. Tem dinheiro? Né? Puxa, como eu gosto de você. Nada, você gosta do dinheiro dele. Você é a pessoa, você olha. E aí um dia, acaba o dinheiro. E acaba também o quê? Os amigos. Acabou o dinheiro, acabou os amigos. E aquele filho que tem desejo de comer até a ração de porcos, e diz: puxa vida, na casa do meu pai tanta riqueza, tanta fartura. Eu acho, se meu pai me recebesse de volta, eu nem queria ser recebido como filho, eu até gostaria de ser recebido como um empregado, eu iria viver muito melhor. Mas eu começo a imaginar que todo dia aquele pai olhava na estrada: ai, como eu anseio o meu filho voltar. Ai, como eu desejo meu filho voltar. Mas chega um dia que aquele filho volta e diz: pai, pequei contra ti, contra os céus. Me receba, pai, como um empregado. Vem cá, meu filho, eu te gerei. Ereba. Jesus Cristo nos gerou. Eu te gerei, filho. Coloque uma veste nova. Sabe que veste é essa? Coloque uma veste nova. Coloque um anel no seu dedo. Símbolo de herança. Sandália dos seus pés. Tu não és mais escravo, tu és filho. Eu faço uma festa. Isto é símbolo de paternidade. Isto é símbolo de amor do Pai para com o Filho, para conosco. Aleluias. E Jesus é esse exemplo de harmonia entre Filho e Pai. Então, paternidade nada mais é do que nós olharmos como Jesus e Elohim e o Deus Todo-Poderoso como esse Pai. No Evangelho de João 8:18, Jesus diz: eu testifico não de mim mesmo, ou melhor, eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Ou seja, há uma harmonia entre eu e o Pai. E ele diz mais em João 12:45, quem me ver a mim, vê aquele que me enviou. Então essa é a essência do Filho. O Filho, ele começa a falar como o Pai fala, andar como o Pai anda, pensar como o Pai pensa.
Me veio uma lembrança agora, quando criança, estava assim brincando, aí uma pessoa falou: quem é esse menino aí? Aí, é filho do seu João Ribas. Ah, então deixa. É filho de gente boa. Nunca esqueci disso. Carrego com orgulho, filho de João Ribas, filho de gente boa. Então, essa é a essência do Pai. Então, fazer a vontade do Pai é uma evidência do verdadeiro filho. Bem, o Pai, tanto biológico como espiritual. No Evangelho de João 8, 29 diz: e aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu confesso que o meu filho, ele me deixou muito orgulhoso. Ele não sabe disso, Ricardo. Ele me deixou muito orgulhoso esses dias. Ele no meu gabinete, trabalhava de funcionário, empregado, aí ele pediu para demitir porque estava comprando uma firma para montar seu próprio negócio. Aí eu falei: aí você vai então dar entrada no seu seguro-desemprego? Ele falou: não, pastor, porque eu pedi para sair para comprar uma empresa. Então, se eu pedir seguro-desemprego, eu estou sendo injusto. Você não sabe o orgulho que você me deu. Você me deixou orgulhoso. Porque outra pessoa teria pego o seguro-desemprego. Não, eu já estou com a minha empresa, então não estou desempregado, não vou dar entrada no meu seguro-desemprego. Eu vi isto, o Evangelho de Jesus na tua vida. Então isso traz a alegria de um pai. Um pai que gerou esse filho e vê o comportamento desse filho. Eu não tenho um relógio aqui, não sei como é que eu estou, o horário. 10 minutos? Então o pai, então eu tenho que correr aqui. O pai é como um orientador. Então ele é a referência para o filho. No capítulo 5 do Evangelho de João, Jesus diz aqui: porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Olha só, o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Então a verdadeira paternidade é aquela que instrui de forma completa. Lhe mostra tudo o que faz. Então instrui de forma completa, não parcial, não circunstancial, mas instrui completamente aquele filho para que ele tenha uma identidade. E assim ele gere filhos também com identidade. Amém? Então a verdadeira paternidade, ela traz felicidade. E nós como pastores sabemos muito disto. Então hoje para mim está sendo uma aula para a minha vida no meu ministério. E quantas pessoas que eu gerei e depois foram tão problemáticas na minha vida, trouxe prejuízo. Então provavelmente eu não soube gerar esse filho, porque esse filho, ao invés de trazer prazer para mim, trazer alegria para mim, estou falando filho espiritual, não biológico, trouxe tristeza. Então, o que Deus está fazendo hoje na minha vida, Ele está me orientando a gerar filhos espirituais que me traz alegria. Assim como Jesus trouxe alegria ao Pai. Quando Jesus desceu ali as águas no batismo, veio uma voz e diz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, esse é meu filho que me traz prazer, que me traz alegria, que me deixa feliz. Falei: ah, Senhor, essa tem que ser a minha geração, gerar filhos que me traz prazer, que me traz alegria, que me traz orgulho, que me traz felicidade. Então essa é a verdadeira fertilidade de Deus. A paternidade traz
proteção. Como eu disse para vocês no início, eu não tive essa paternidade. Então eu aceitei Jesus, mas eu fiquei desprotegido no momento dos conflitos, nos momentos das interrogações, no momento das crises existenciais. Eu não tive uma paternidade. E quando nós encontramos com Jesus, e quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a primeira coisa que acontece em nós é um conflito existencial. Se alguém veio de onde eu vim, lá podia tudo, e agora nós temos limites. Uau! Por isso que quando eu me converti, eu fiz uma singela poesia dizendo assim: Senhor, procuro me encontrar. Às vezes não sei quem sou. Em meus lábios saem palavras dóceis e dignas de ti, mas nem sempre é assim. Às vezes me transformo em um homem ruim, em que na minha boca saem palavras torpes e vã. Pergunto a ti, Senhor, o que dirias tu de mim? Após uma chuva, sobe o aroma da terra, em que eu bem te vi, se põe a cantar a mesma cantiga. Bem te vi, bem te vi, bem te vi. Mas nem sempre, Senhor, em meus lábios saem as lindas palavras. Então eu vivi esse conflito, em que na minha boca saíam palavras que não podiam sair. E eu não tinha uma paternidade, eu não tinha um pai espiritual para me buscar nele as orientações, as direções de como eu poderia proceder diante das circunstâncias da vida. E Deus levanta a sua igreja hoje com paternidade espiritual para colocar as mãos e falar: filho, filho, vem aqui. É assim, filho, é assim, filha. Aleluias. Eu vou pular aqui em nome de Jesus Cristo. Então o Pai é o caminho para o aprendizado. Eu mesmo como pastor fui ordenado, mas eu não tive um pai espiritual, eu não tive um modelo de pastor para me caminhar junto com ele. Eu fui aprendendo, caindo e atropelando. Eu não tive um pai espiritual, eu não tive um pastor para me acompanhar, para estar comigo, para me olhar para ele como modelo, como uma referência. E com isso, o que acontece? O nosso aprendizado, ele se torna um aprendizado retardado, muito lento, muito longe. E quando você tem uma paternidade, não, porque você vai estar ali, sendo orientado, sendo discipulado, sendo guiado. E eu louvo a Deus por isso, aleluia. Eu estou apaixonado por essa visão, estou encantado, aleluia. Então o pai mostra ao filho o que ele faz. Do versículo 20, diz assim: maiores obras te mostrará e tu farás. E uma das coisas que eu descobri nesses últimos dias, Deus é tão misericordioso comigo, que eu fui numa reunião de apóstolos. E ali o apóstolo começou a mostrar sobre filhos espirituais. Eu não pensei que ia falar sobre filhos espirituais, mas Deus sabia que eu ia falar. E Ele mostrou que quando você tem filhos espirituais, aquele filho te ama como pai, e aquele pai te ama como filho. E o desejo daquele pai é que você cresça, que você seja até melhor do que ele. E ele cresce até maior do que o pai, mas jamais ele vai querer ser maior do que o pai, porque ele é filho, ele obedece o pai. Aplauda o Senhor Jesus por isso! É com a perna dura assim mesmo, glória ao Senhor! Amém! E o pai só quer ver o filho crescer. É isso, filho, é isso, filho. E ele nunca se julga ser maior do que o pai. Alguém disse para Jesus: tu és bom. Jesus disse: não, bom só o pai. Baixa a sua cabeça, por favor. Vamos ficar em pé, por favor. Desculpa, vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Senhor Deus,
Eu te louvo pelo privilégio que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor nos concedeu estar aqui nesta igreja pela vida do pastor Rairini e também da pastora, Senhor Deus, me dando essa oportunidade. Falar, Pai, sobre paternidade como forma de uma vida de excelência. Ó Deus, que o Senhor esteja gerando em nós nesta manhã essa atitude de pai, esta atitude de filhos, filhos gerando filhos, Pai, e que o teu reino seja exaltado nesta terra, através deste ministério, através desta liderança, Senhor Deus, e tudo aquilo que há em nós, que não provém do Senhor, que o Senhor arranque da nossa vida, porque nós queremos cada vez mais estar parecidos com Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero fazer um pedido a vocês sobre 3 pessoas aqui nessa igreja mais importantes. Eu quero que você dê uma salva de palmas só na hora que eu falar o nome delas 3. Ok, combinado então? Então, as 3 pessoas mais importantes daqui, eu quero uma salva de palmas. Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia. Quem quer ter a unção de pai aqui, vem aqui à frente. O Senhor tem revelado muitas coisas a respeito de paternidade para essa comunidade. Ele tem nos mostrado que paternidade não tem nada a ver com ter filhos, não tem nada a ver com gerar, mas paternidade tem a ver com ser a habitação do Pai. Aliás, paternidade é uma coisa que não independe de sexo. A mulher tem que ter paternidade, o homem tem que ter paternidade, para poder cumprir o propósito de Deus para nós. Paternidade é uma unção, não é uma condição. É uma unção. A partir do momento que você é habitado por Deus, você tem paternidade. Porque Deus é amor. É amor. É a própria essência. Quero que você baixe sua fronte. Peça para Deus agora mostrar toda a nação de filhos que Ele tem preparado para você. Um dia eu fiz isso há 10 anos atrás, 13 anos atrás, eu fiz isso. Dentro de um ginásio do Ibirapuera. E Deus me mostrava rostos que eu nunca tinha visto. Ele está te mostrando agora, rostos que você nunca viu na tua vida. Nosso Deus é um Deus de paternidade. Muita gente que gera, que é reprodutor, tem um relacionamento sexual e aí dele nasce uma pessoa, mas pai, não, pai é uma unção. Por isso que quem não conhece Deus tem uma dificuldade muito grande de exercer paternidade de uma forma completa, de uma forma excelente. Hoje nós vivemos uma época, como o pastor Ribas disse, onde que a paternidade foi abandonada. As pessoas até geram, até tentam ter atividades junto com os filhos, tentam jogar bola, fazer alguma coisa com o filho, pescar, não sei. Mas olhar nos olhos, ficar de frente a frente e dizer assim: filha. Quando a minha filha completou 13 anos, pastor, a Andressa, eu chamei ela, convidei ela para um jantar.
Falei, Andressa, se arruma, põe uma roupa de festa, um vestido longo, porque nós vamos jantar. Ela disse, tá bom. Ela foi lá, se arrumou. Ela falou assim, nós já vamos, e eu coloquei um terno. Falou assim, já vamos. E a mamãe e o Aron? Falei, não, nesse dia eu convidei você para um jantar. Eu e minha filha. Tinha 13 aninhos. Ela falou, sério? Só nós dois vamos jantar? Só. Levei ela num restaurante, o melhor que eu pude pagar na época. Conversamos. E eu falei assim, filha, eu te trouxe aqui para nós fazermos um pacto. Primeiro pacto. De você nunca esconder nada que seja relevante para o seu pai. Você sabe que eu sou teu pai. Eu sou a única proteção que você tem aqui na terra. Fora Deus. Aliás, eu sou o representante dele. Ele falou, tá bom, pai, eu não escondo nada de você. Falei, segunda coisa, que jamais você se envolva ou case com um homem que seja pior do que eu. No mínimo, igual a mim ou melhor do que eu, mas pior do que eu não. Ela falou, tá bom, pai. Quando ela acabou de fazer esse pacto comigo, enfiei a mão no bolso do paletó, tirei uma caixinha. Lá dentro dessa caixinha tinha um anel de ouro, com uma pedra branca dentro. Abri e falei, filha, isso é para selar o nosso pacto. Pacto de pai e filha. Ela começou a chorar. Até os garçons ficaram olhando meio estranho para nós, que esse homem aí, esse velho, não sabia do que estava acontecendo. Viu eu dando um anel. Mas é o que o Senhor está fazendo com você nessa manhã. Ele está dizendo, olhando nos seus olhos, dizendo, filha, filho, eu não só te gerei, eu sou o teu pai. E nunca mais você precisa ter medo, nunca mais, que eu estou com você. E por isso que Deus tem levantado uma geração de pais. Uma vez eu li um livro que dizia, o mundo precisa de presbíteros. O livro chama O Silêncio de Adão. O mundo precisa de gente que ora, que unge com óleo, que expulsa o mal, que cura enfermidades. Quantos aqui já foram curados por uma oração da mamãe, do papai? Quando a tua mãe orou por você e colocou a mão, ou simplesmente colocou a mão no seu ouvido e parou a dor de ouvido, como aconteceu comigo muitas vezes. Minha mãe colocava a mão no meu ouvido e parava a dor. Era a unção de paternidade que estava acontecendo naquele momento. Põe a mão no teu coração. Senhor Jesus, aquilo que o Senhor me deu, nesse momento eu transfiro, Senhor, para os teus servos aqui nesse lugar. A unção de paternidade. Ela tem implicações tremendas, como o teu servo pregou agora. Porque o pai é aquele que ajuda, que consola, que ensina. E muitas vezes ele é um fator de censura para atitudes. Nesse momento em que nós sentimos vontade de olhar para o nosso pai e dizer, você não é meu pai. Ou você não tem domínio sobre mim. Que nesse momento, Senhor, a unção de paternidade, que vem através da unção de ser filho, porque ninguém pode ser pai se não for um bom filho. Nós pedimos agora, Pai, que essa unção venha sobre nós, recaia sobre essa comunidade, Senhor. Sobre todos nós que estamos aqui, Senhor, venha essa unção. E que as pessoas, ao chegarem perto de nós, sintam-se seguras.
quando nós dermos conselhos ou dermos orientações, elas acatem, Senhor, e sejam felizes, mesmo havendo uma resistência, que elas possam se entender que o Senhor cuida de nós. Como teu servo Davi falou, a tua vara e o teu cajado me consolam. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra tremenda do teu servo, Senhor. E que nós saiamos daqui, Senhor, com uma palavra, com essa unção de paternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.